Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje trago-vos um tutorial de como fazer um cut crease passo a passo. Por isso fiquem aí e vamos lá. Eu antes de fazer qualquer passo aqui na maquilhagem vou primeiro hidratar os meus lábios com o Lip Crush da W7, que é um esfoliante. Como eu vou usar um batom mate, vou primeiro hidratar os meus lábios para o batom não ressecar. Antes de começar qualquer passo na maquilhagem, nós temos sempre que hidratar a nossa pele. Eu uso o creme de baba de caracol. Este creme é super hidratante, para além de tratar manchas e marcas de acne que tenham ficado na nossa cara ou outras marquinhas quaisquer. Este creme é muito bom e eu recomendo imenso. Com a nossa pele já preparada e hidratada para receber o resto da maquilhagem, eu vou colocar o Prisms Potion da W7, que é um sérum. Este sérum é muito parecido com aquele da Farsali, tem um cheiro muito agradável. Ele pode ser utilizado como primer antes da maquilhagem ou então umas gotinhas misturadas com a base e ele fica altamente. Agora vou esperar que o primer assente na pele e vou pegar um disco de algodão e vou retirar o resto de esfoliante que eu tinha nos lábios. Vou começar pelas sobrancelhas e vou usar o Princess Eyeliner Brush, que é um pincel chanfrado mesmo muito preciso da Essence, e vou utilizar também o Kajal Pencil na cor 02 Brown para desenhar a minha sobrancelha. Eu vou colocar um bocadinho do lápis na mão para conseguir manusear e manobrar melhor o lápis, sem ficar muito marcado e muito mais natural, e vou começar a seguir a minha linha de sobrancelha, nunca saindo fora, porque quando nós saímos fora da nossa linha de sobrancelha, fica uma sobrancelha muito carregada e também nada natural. Vou utilizar também uma escovinha, um pincel em escova, para poder ir manobrando o lápis e também penteando a minha sobrancelha para ficar um efeito mais natural, nada muito carregado, e vocês conseguem ver a diferença. O truque é nós nunca sairmos da nossa linha e também contornarmos as nossas falhas na sobrancelha. Este é um truque muito grande para termos uma sobrancelha perfeita. E para deixar ainda as sobrancelhas com um acabamento mais natural, vou utilizar o líquido camuflage da Catrice na cor 010 porcelana e vou colocar um bocadinho na minha mão, utilizando a minha mão como paleta, como se eu estivesse a pintar um quadro. E vou agarrar num pincelzinho achatado e vou molhar um bocadinho o pincel no corretor e vou começar a delimitar a minha sobrancelha. O truque é nunca chegar o pincel muito perto da sobrancelha, porque depois fica o resto do corretor perto da sobrancelha e vai tapar o que nós estivemos a fazer. E não é essa a intenção. A intenção é delimitar a sobrancelha para ficarmos com uma sobrancelha muito mais natural. Para esbater o corretor que eu tive a delinear à volta da minha sobrancelha, vou agarrar no Sport Fix da Makeup Revolution para molhar a minha esponjinha da Real Techniques e vou dando leves batidinhas à volta da minha sobrancelha, esbatendo todo o corretor que eu meti com muito cuidado para não marcar também a sobrancelha. Vou utilizar o meu pó translúcido da Catrice, que é o Prime and Fine. Este pó é muito bom e é super baratinho. Vou utilizá-lo com um pincel de sombra. Para quê? Para sugar toda a minha pálpebra do corretor que eu já o tinha utilizado e também para me ajudar a esfumar melhor as minhas sombras. Isto é um truque que vocês não podem deixar de apontar porque é muito bom e resulta. Na minha paleta da I Heart Revolution vou utilizar o rosinha mais claro para delimitar toda a minha pálpebra, puxando a sombra para fora para poder fazer o género de uma asinha, igual como nós fazemos com o eyeliner. Isto para quê? Porque o nosso cut crease vai fazer essa asinha e eu já estou a delimitá-lo com a sombra para poder seguir sempre essa linha e não sair por fora. Vou utilizar um pincel de esfumar. Agora, com um pincel limpo, volto a esfumar outra vez essa sombra que eu utilizei para ficar mais uniforme e para ficar um esfumado mais natural. Vou utilizar agora uma sombrinha média, um tom médio,
um tom acima daquilo que nós usamos, mas não tão escuro. Para quê? Para fazer uma sombra de transição. E isto para o esfumado não ficar nem tão com uma cor clara e muito escura, para ficar com tons a fazer um género de um degradê. Com um pincel lápis vou agora sim colocar a cor mais escura. Para quê? Para delimitar o meu cut crease. Este pincel é um pincel que delimita muito, ele é mesmo um pincel muito preciso e eu vou utilizá-lo para delimitar a minha pálpebra móvel e também para puxar a asinha para fora para poder ficar aquele limite que é o que eu vou usar. Volto a esfumar para ficar um esfumado mais uniforme. Com um pincelzinho achatado vou ainda delimitar ainda mais a sombrinha escura que eu usei, fazendo, como vocês estão a ver, este delimitado do cut crease que eu vou fazer, puxando a asinha para fora para ficar aquela risquinha mais bonita. Agora com um pincelzinho achatado volto a utilizar o corretor, passo o pincel no aplicador e vou colocá-lo na pálpebra móvel. Neste processo tenho que ter muita paciência, porque é um processo que requer muito cuidado para não saírem por fora da linha. Agora com um pincelzinho de sombra vou selar esse corretor que eu usei e o que é que eu vou usar? Vou usar uma sombra clarinha, que é a mais clara da paleta, digamos assim, para poder selar todo o corretor e para ficar uma coisa mais uniforme, não ficar aquele branco do corretor. E com outra sombra vou esfumar, juntar o cut crease que eu fiz ao nosso esfumado, de maneira a que fique mais uniforme. Não se esqueçam de usar o pincel limpo para esfumar tudo no fim, que vai ficar muito mais natural. Com o nosso eyeliner agora, que é a parte mais difícil para todos, mas para mim eu acho que é a parte mais fácil de toda a maquilhagem, é fazer o eyeliner. O truque é vocês seguirem a vossa linha da vossa pálpebra. O eyeliner eu vou puxando fora, também ajuda-me a delimitá-lo por causa da risca do cut crease que eu fiz. Vai ficar muito bonito, muito natural. Eu acho que esta maquilhagem é uma maquilhagem simples, mas ao mesmo tempo elaborada. Agora vou utilizar a minha máscara de pestanas preferida, que é a da Essence I Love Extreme. Ela é muito baratinha e é ótima. Tem um aplicador em silicone, o que ajuda a que as nossas pestanas fiquem separadas e não fiquem grudentas. Não fiquem com aquela camada grossa de rímel. Fica muito giro. Com os nossos olhos acabados, vou passar agora para o HD Liquid Cover, que é a minha base da Catrice, na cor também 010 porcelana. Vou passá-la uniformemente na cara, não metendo em excesso, e vou com um pincelzinho de base, molhando sempre o pincel, espalhando uniformemente na cara, com muito cuidado para não passar por cima do nosso eyeliner, nem do nosso cut crease, e sempre dando movimentos circulares e batidas ao mesmo tempo. Para a nossa cara ficar ainda mais uniforme, vou molhar a minha esponjinha da Real Techniques e vou dando batidinhas pela cara para a base ficar mais uniforme e sem as marcas do pincel que fica sempre. Apesar do pincel espalhar melhor, a esponjinha é muito boa para a base entranhar na pele e ficar toda uniforme, sem qualquer marca. Agora o nosso melhor amigo neste tutorial, como é o corretor, eu vou utilizá-lo por baixo do meu olho, na minha zona das olheiras. Para quê? Para iluminar e também para tapar essas ditas horríveis que nos deixam a cara muito estranha. Pelo menos falo por mim, que eu tenho as olheiras um bocado escuras, e vou utilizá-lo também nos pontos de luz que eu quero que fique mais claro. Utilizando a minha esponja também para dar aquele acabamento final. Vou dando batidinhas com muito cuidado para não marcar o nosso cut crease. Isso é um truque. Há pessoas que gostam de fazer os olhos e depois a cara, há pessoas que gostam de fazer a cara e depois os olhos.
depende da maquilhagem que eu vou fazer. Hoje apeteceu-me começar pelos olhos e depois a cara. Vou utilizar o Prime and Fine da Catrice outra vez para selar todos os produtos que eu já utilizei. Vou utilizar também o pincel da W7, um pincel gordinho. Ele é ótimo para colocar pó. Tenham cuidado ao utilizar o pó, não coloquem pó em demasia. Basta uma camadinha fina e os nossos produtos vão ficar selados. Para selar ainda mais os produtos que eu já utilizei, vou utilizar o Pó Solto Banana Dreams da W7. Com a minha esponjinha vou fazer o famoso baking. Vou utilizá-lo nas zonas mais críticas que eu acho que preciso de um melhor selamento. Vou utilizar por baixo da minha zona de olheiras, na minha linha, ao pé do pescoço, testa, isto tudo para selar os produtos e dar assim uma luzinha na minha cara. Para fazer o meu contorno vou utilizar a Shading Light da Kat Von D e vou utilizar o tomzinho do meio e o primeiro, os dois tons mais claros. O último é muito escuro para a minha pele, por isso eu costumo misturar os dois. E tenho sempre cuidado ao colocar e a fazer o meu contorno, porque se um contorno ficar muito carregado vai parecer que nós levamos uma chinelada na cara e não é isso que nós queremos. Queremos fazer um contorno natural e o que é que eu faço a seguir? Com um pincel de pó eu costumo sempre esfumar ainda mais o contorno que eu já fiz e dá um contorno muito mais natural à nossa cara. Para iluminar vou utilizar a paleta da Makeup Revolution que se chama Golden Sugar 2. Esta paleta supostamente é uma paleta de blush, mas para mim é mais uma paleta de iluminadores porque são blush com muito brilho e eu não gosto de blush com brilho. E vou utilizar aquele tomzinho mais espesso só para dar um brilhozinho leve na minha cara para não ficar tão mate. E vou utilizá-lo no meu osso da cara onde nós costumamos fazer o contorno, no nariz, por baixo da nossa sobrancelha para dar um brilhozinho, no canto interno do olho e um truque muito grande para quem tem os lábios pequenos e quer que eles pareçam maiores, fazer um biquinho de pato e colocar o iluminador no lábio. Isto resulta mesmo com o batom, fica muito giro. Para finalizar nos lábios vou colocar este batom lindíssimo da La Splash. Esta coleção é fantástica. Eles são batons metalizados e têm reflexos com outras cores. Este batom é castanho, é um castanho super bonito e tem reflexos meio azuis, meio verdes. Ele seca nos lábios e é mesmo super fantástico. Para finalizar, vou utilizar o Sport Fix da Makeup Revolution para selar toda a maquilhagem e para fazê-la durar horas e horas. E foi assim o nosso tutorial, espero que tenham gostado. Não se esqueçam de deixar na caixa de descrição ideias novas para vídeos, de subscrever o meu canal e de carregar no sininho para não perder nenhuma notificação. Até ao próximo vídeo!